Olá, eu vou te mostrar agora como os bioinsumos contribuem para a autonomia, para a soberania do agricultor, do cultivador e do jardineiro também, ok? Essa semana eu ouvi de um agricultor, né, assim, toda semana, todo mês eu ouço, assim, bem comum, né, eh, ouvir de um agricultor: "Eu estou gastando muito dinheiro com veneno, com adubo químico, né, e os preços só aumentam dos venenos e o que eu vendo é muito volátil, diminui muito", né. Assim, quer dizer que os preços para o agricultor é sempre mais baixo e os insumos sempre aumentam, né. Isso aí, todo mês a gente ouve dos agricultores, né. Mas por que isso acontece? Vários motivos, né. Um dos motivos é a grande dependência do mercado, né. Tudo que o agricultor convencional ele tem que fazer, tem que adubar e tem que ir numa loja agrícola comprar. Adubo ele tem que comprar na loja, né, veneno ele tem que comprar na loja. Então, aquele agricultor que tem um pouco mais de recurso, né, um pouco mais de dinheiro, ele tem às vezes grana para gastar. O banco, ele geralmente crédito rural, né, o banco ele empresta dinheiro aí com mais facilidade. E aquele agricultor familiar, que gasta muito com esses insumos aí, veneno, agrotóxico, adubo químico, e fica tudo dependente. E se eu te disser que os bioinsumos, né, de baixo custo, eles podem até substituir esses venenos, esses adubos, e de uma maneira muito mais barata e de uma maneira muito mais sustentável e eficiente. E é isso que eu vou tratar com você aqui nesse vídeo, né? A gente tem tecnologias muito simples que podem reduzir, né? Às vezes a gente fala assim, vou comprar um bioinsumo, né? Vende bioinsumo também na no mercado, né? Mas por que não fazer o seu próprio bioinsumo? Então a gente tem hoje tecnologias muito simples que podem reduzir o uso do veneno ou até abolir o uso do veneno e de adubos químicos, né? Mas por que ainda poucos agricultores utilizam essa tecnologia? Também tem vários motivos, porque a propaganda é tão grande da agricultura convencional, porque acaba inviabilizando, né, invisibilizando essas tecnologias que estão aí há milênios. Essa tecnologia de bioinsumo não é nova, ela está aí há 5.000 anos, né? Então, de uns 60 anos para cá, a gente foi acostumado a pensar que existe só o pacote tecnológico do veneno, da Revolução Verde. Mas eu, por exemplo, eu tenho 24 anos de formado em agronomia. Nesses 24 anos, a gente trabalhou e trabalha com bioinsumos, com biofertilizantes, com biodefensivos, só que a pressão do marketing, a pressão dessas empresas que fabricam os agrotóxicos e adubos é muito grande e dá a entender para a gente que só existe essa alternativa, só existe essa tecnologia de uso de insumos químicos. Mas não, existe essa forma de utilização de bioinsumos de baixo custo, né. Então, os bioinsumos não é voltar lá atrás, não é fazer uma agricultura arcaica, não é voltar, digamos assim, às origens, né. O Então, o que são bioinsumos, na verdade, né? De forma muito simplificada aqui, bioinsumos são produtos elaborados à base com matéria-prima, né, vegetal e animal, né, com diversas funções na agricultura e na pecuária, né. Você pode comprar bioinsumo no mercado? Pode comprar. Você pode, por exemplo, comprar um bioinsumo à base de um fungo, um bioinsumo à base de uma bactéria que combate um inseto. Você vai lá na loja e compra. Mas que preço é esse? Né? Não é proibido comprar, mas você pode fazer o seu próprio bioinsumo aí na sua casa, na sua propriedade rural? Pode também. Tem a mesma eficiência? Claro que ele sozinho ele pode ter a mesma eficiência também, mas ele vai ter que. Como é um exemplo que eu dei aqui de uma bactéria, de um fungo vivo, você não vai poder aplicar ele de qualquer maneira. E tem de uma série de artifícios, né? Uma série de exigências para aplicar ele, né? Então, o que eu vou tratar com vocês aqui é os bioinsumos como soberania, como forma de soberania do agricultor.
né, frente a essa lógica do agronegócio, né? A lógica do agronegócio, ele te impele, te obriga a ficar dependente sempre de um mercado. Igual eu falei, tudo se compra numa loja numa loja agrícola. A lógica de agroecologia, de utilizar bioinsumo, de fazer seu próprio bioinsumo de baixo custo, é aumentar a autonomia do agricultor, emancipar aquele agricultor, dar autonomia para ele, falar para ele assim, você pode fazer o seu próprio remédio, o seu próprio bioinsumo, você pode fazer isso, e isso funciona. Apesar que tem uma pressão muito grande dizendo que não funciona, né? Então, adentrando um pouco mais nessa questão de bioinsumo, eu vou falar um pouco para vocês sobre o tipo e funções dos bioinsumos, né? Eu tenho aqueles bioinsumos que são biodefensivos, igual eu falei, plantas, micro-organismos, fungos, bactérias, que têm a função de prevenir e controlar insetos considerados pragas e doenças também na agricultura. Um exemplo é o EM, né? O famoso micro-organismo eficiente, que você pega o solo da mata ali, você captura aqueles micro-organismos, multiplica e aplica no seu solo, aplica no seu plano, na sua planta, muito eficiente. Outro exemplo, vindo lá da Coreia, é solução de micro-organismos, né? Jadan, JMS ou SMJ, também é uma tecnologia super inovadora e super antiga, mais de 5.000 anos, que você também utiliza esses micro-organismos para melhorar a fertilidade do solo, né? Você tem outra, infusão de plantas com ação inseticida também, é outra tecnologia de biodefensivos, né? Então a gente tem uma série, tem mais de, aí de 100 tecnologias que podem ser utilizadas, né? Nós temos os fertilizantes bio, ou os biofertilizantes, que são feitos à base de plantas, né? Plantas de ocorrência local, utilizando recursos locais. Aqui na minha região, por exemplo, a gente utiliza, com vários agricultores, 3 plantas, basicamente. A gente utiliza a glericídia, que está aqui, né? Eu vou abaixar para vocês aqui, ó. Está aqui, coincidentemente, está aqui a glericídia, que é fonte de nitrogênio. A gente utiliza o capim-napier, que é uma gramínea, que é uma fonte de fósforo também, né? Desculpa. O capim-napier é fonte de potássio e nitrogênio. O margaridão, que eu não sei se vocês conhecem, eu vou botar aqui no vídeo aqui a foto deles para você, a foto dessa espécie para você conhecer. Margaridão, que é fonte de nitrogênio, de cálcio, de boro, de cobre, de manganês, né? E cinza de madeira e esterco bovino também, indiretamente esterco bovino também vem de plantas, né? Que a vaca come, faz o seu processo e as fezes a gente utiliza para fazer esse biofertilizante. Então, esse verdadeiro caldeirão da bruxa, né? Não é caldeirão da bruxa, é um biofertilizante e é há milênios utilizado pelos agricultores, né? Outra função, regeneração do solo. A gente sabe que no início da Revolução Verde, a gente tem dado muita atenção na parte química do solo e esqueceu da parte biológica. Sendo que a parte biológica é a parte mais importante do solo. São os organismos ali que fazem essa transformação, que transformam aqueles nutrientes ali que a planta não consegue absorver para numa forma que a planta consegue absorver, né? Então são esses micro-organismos, essa é uma das funções. Também esses micro-organismos são responsáveis por aumentar a absorção da planta, por fortalecer a planta, deixar a planta mais forte, né? Citar aqui alguns, né? Capacidade de resistir a doenças. Esses micro-organismos regeneram o solo, fazem isso também, né? Um solo vivo, ele é um solo mais saudável. Então, isso provoca o quê? A regeneração do solo. O solo começa a respirar, começa a ficar mais fofo, começa a ter mais vida. Então, essa é uma das funções também dos bioinsumos, né? Outra função, funciona como uma espécie de vacina para a planta. Por quê? Porque promove a o crescimento da planta. Você tem certas espécies de bactérias que promovem o fortalecimento da planta. A planta cresce mais saudável, né? Substâncias que induzem
a resistência de plantas a doenças, a insetos, e a resistência de plantas ao clima, ao excesso de calor. Então por isso que é uma verdadeira vacina para a planta. Os fungos micorrízicos também, muito importante. Por que micorrízicos? Mico quer dizer fungo, rízico, raiz. São fungos que se associam às raízes, né? Que aumenta a capacidade de absorção. E além dessas vantagens também, esses bioinsumos são extremamente baratos e eficientes. Ele pode ser até 10 vezes, 15 vezes mais barato que um bioinsumo, né? Um décimo, é, 15 vezes mais barato do que um bioinsumo comprado no mercado ou um adubo químico aí qualquer, né? Então, isso foi, essa foi o conteúdo que eu quis dar para vocês aqui, que eu quero dar para vocês aqui. Se você gostou, né, entre para a Universidade Orgânica. Lá tem um link na descrição que você pode clicar e ter acesso a várias formações continuadas em agroecologia e produção orgânica. A gente tem lá formação em bioinsumos, tem formação em certificação orgânica, como certificar, né? Como fazer sua certificação, como vender seu produto como, como um produto orgânico. Então todos os meses a gente vai ter essa formação. Entre lá, o link está na descrição do vídeo. O link para você entrar na plataforma da Universidade Orgânica. Ok? Não se esqueça de dar seu joinha e se inscrever no nosso canal. Saudações agroecológicas.